Então é isso aí, sejam todos bem-vindos aí. Estamos começando mais uma aula do nosso curso mediúnico. Hoje nós vamos falar sobre animismo e mistificação. Vai ser uma aula bem legal, viu? Eu achei bem legal o assunto. Tive que pesquisar bastante e aprendi também. Então espero passar para vocês aí o que eu aprendi. Tá bom? Foi uma aula que, assim, a original da FESP, da Federação, eu achei muito fraca. Olha só, eu achei, daí eu acabei procurando e fazendo uma aula que eu achei que estava mais consistente, entendeu? Mais sólida, né? Aquela aula eu achei muito, né? A que vem original deles lá, muito, como é que eu posso dizer? Muito solta, muito devagar, sabe? Eu gosto de coisa mais objetiva, né? De bastante conhecimento lá. Aí eu fiz uma aula bem legal aí, eu acho que vai ser bom. Tá bom? Vamos lá, Tá. então? Então Vamos. vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, convidando a Daniela para fazer a abertura da aula. Hoje iniciamos mais um dia num encontro de conhecimento, de sabedoria, um encontro que a gente possa sempre estar trocando tudo que a gente está aqui vivenciando. Que hoje tudo possa estar esclarecido, com muita luz e com muita sabedoria. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. E a Jesus. Vou compartilhar aqui, peraí. Não, não é esse. É o Silveira de Guerra. É o Seara dos Médiuns, é esse aqui. Peraí, vamos lá. Pior é que aparece todos esses micos na gravação, os meus micos que eu pago. Vamos lá. Ah, Vocês tá. estão olhando? Sim. Ó, pode começar, né? Sim, Tua parte, tua parte. toda, tua parte, toda a produção mediami- medianímica é a soma do mensageiro espiritual com o médium e as influências do meio. Partilhando a equipe de intercâmbio, a parcela do teu concurso é inevitável na equação. Em cada setor de trabalho, a obra dá sempre o troco do que lhe damos. A vida conta em ti, mesmo que o que lhe fazes, o campo dá notícias do lavrador. Por mais respeitável seja o médium a quem recorras, não exijas que ele forneça sozinho a solução de tuas necessidades, porque o Criador fez a criação de tal modo que todas as criaturas se interdependem em qualquer construção, por mais simples que seja. Ué, por que não tá mudando? Ah, peraí, eu acho que eu. Tá, vai lá. Se entre os ingredientes de um bolo for adicionada pequena colher de cinza e dezenas de colheres, outras de material puro e nobre, o elemento estranho deturpará toda a peça, ainda mesmo quando preparado num vaso de ouro. Pagani tocava uma corda só, mas a cravelha e o braço, o cavalete e o tampo harmônico do violino sustentavam a melodia. Tiziano pintava admiravelmente aos 99 anos de idade, contudo, não dispensava paletas e pincéis, telas e tintas na condição adequada. Um técnico de eletricidade fará luz, banindo as trevas de qualquer parte. Entanto, No entanto, é o meu celular que está manchadinho. imaginei. Vamos lá. Necessitará de recursos com que possa copiar, dinamizar, distribuir e reter a força. E não digas que apenas a má-fé provoca o desastre quando o desastre aparece.
Desleixo é crueldade em máscara diferente. Se o malfeitor coloca deliberadamente uma pedra no leito da ferrovia para descarrilhar o comboio, ou se guarda desprevenido, esquece o calhau no trilho, o efeito é sempre o mesmo. Se queres a sopa imaculada, traze prato limpo à beira da concha. Médiuns e mediunidades poderão prestar-te grandes favores, mas para que quem com segurança e coração no serviço que te é necessário, precisa igualmente de segurança e correção na parte que te compete. É. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o texto? Gostariam de comentar? Querem que eu comece? Depois vocês comentam. Ele fala aí da parte, né, do médium nessas questões, né, da comunicação. Então, o que ele fala é que você vai estar junto, né? Então, você tem que dar a sua contribuição para que tudo dê certo. Então, ele dá lá alguns exemplos. Você quer uma sopa limpa, você tem que limpar, você tem que usar uma, um bom, como é que eu posso dizer, um bom instrumento ali, uma boa panela, uma boa concha, né? Então é isso que ele realmente, o tema principal é esse, né? Que a gente tem que se a gente está trabalhando e dando a nossa contribuição, a gente tem que dar a contribuição da melhor forma que a gente pode dar para sair o trabalho caprichadinho, né? Não pode ser de qualquer jeito. É isso que eu entendi, né? Não tem grande segredo. O que que vocês entenderam? Tem mais algum comentário a fazer a respeito desse texto? Alguma coisa que vocês lembraram? Eu entendi assim também, no sentido de que muitas vezes as pessoas vão buscar achando que o médium vai trazer a solução de tudo, né? E que, Ah, na isso aqui, né, que ele verdade, falou. a gente precisa, nós, né, fazermos a nossa parte, né? Não tá na mediunidade ou no médium ou numa só em escutar uma palavra ou algo que vai trazer a solução. A gente precisa ter ações para isso também, né? Que fala da solução, né? Que o médium sozinho não traz a solução, né? Das necessidades, mas sim a gente precisa buscar, né? Fazer, por isso fala a tua parte, né? Fazer a nossa parte. Vocês querem ver um exemplo? Você falando, é interessante, né? Eu li o texto legal, mas quando você fala, a gente vai ligando as coisas. Eu lembrei que, por exemplo, num trabalho mediúnico, eles recomendam que você não coma carne, assim, muita carne. Então, por exemplo, você vai lá e come uma feijoada no dia, ou, sei lá, um bifão dessa desse tamanho, assim, né? E dessa grossura, né? Então, assim, por quê? Porque é muito pesado para trabalhar, para eles trabalharem à noite, né? Isso daí vocês vão aprender o dia que vocês forem trabalhar, provavelmente o dirigente vai falar. Não sei se a Daniela, quando chegou a trabalhar na Umbanda, se eles tinham essa questão. Eu acho que tinha, não tinha? Sim, sim. Por... Eles chamam de preceito, né? Você tem que Ah, é? evitar o consumo de carne e outras situações, bebida, Sexo para você, exagerado, né? sexo, para É, que eles entendem que você precisa estar limpo, né? Como se o seu corpo não tivesse nenhuma situação que pudesse atrapalhar no que você vai fazer para as pessoas, né? Ou se você vai realizar uma cirurgia espiritual também, né? Tem essa questão, né? Do entende isso, né? Eu e acho é que isso. deve ter algum ensinamento que diz o motivo, né? Mas o motivo que era passado para nós era esse, que a pureza, né? A gente tem que E ter é isso mesmo. É essa a buscar os resposta. pensamentos bons, né, no dia e tudo mais. Sim, a questão do alimento é que é muito pesado, são energias muito pesadas para eles mexerem, né? E isso daí acaba atrapalhando, eles têm dificuldade de lidar com essas energias muito pesadas. Essa questão de estar bem, se você briga com o seu chefe, o seu espírito ele já não vai estar 100%, ele vai estar contaminado com essa nervosismo, energias que você jogou no seu corpo. Se você brigou com o chefe, ou brigou com o cliente, né? Ou com alguém que apareceu ali na tua bancada.
ou com seu filho, ou com parente. O que acontece? Isso fica na cabeça, isso daí fica. E daí o que acontece? Você lembra que você precisa seu espírito afastar para se juntar com o do espírito para dar a comunicação? Mas como se ele vai se juntar, ele vai conseguir, como é que eu posso dizer, essa interação com o seu espírito se você está muito nervoso, né? Então tem todas essas questões, por isso que ele fala, né? Você tem que estar em paz, tem que estar tranquila para que você eles consigam atuar através do que eles precisam no seu corpo para fazer, né? Os fenômenos mediúnicos, né? Seja ele quais foram, né? Intelectuais ou fenomênicos, né? Acho que é isso. Tudo bem, Rita? Você entendeu? Tem alguma dúvida? Entendi, sim. Tranquilo? Tudo Podemos tranquilo. encerrar esse assunto, então? Pode sim. Sim. Tá. Então, eu vou compartilhar a nossa aula aqui. Mais algum comentário? E para variar, nossa aula não apareceu aqui. Vamos lá, tem que ter muita paciência, viu? Vamos de novo. Vamos de novo. Vem aqui, abro, executo. Ele tem que aparecer agora para compartilhar. Agora apareceu. Pronto. Então tá, hoje nós vamos falar desse termo aí, né? Animismo e mistificação. Nós vamos falar animismo, origem e definição, na obsessão, loucura e criminalidade, animismo na vida prática, animismo como identificar, grau de influência do médio, e depois nós vamos falar mistificação, origem, definição, mistificação entre os homens, no intercâmbio mediúnico, objetivo como identificar. Nossa, é muita coisa, né? Vai ser com bastantes informações aí. Mas vamos lá, olha, se qualquer coisa vocês me interrompem, dúvidas, na hora, me falem, tá bom? E a gente vai, vai entendendo aí, tá bom? Então vamos lá. É, Animismo, né? Essa palavra, ela é muito utilizada no meio espírita ou nos trabalhos mediúnicos. É muito usada, Rita, porque isso daí sempre tem, né? Só que a origem é assim, né? Esse cara aí, ó, George Ernest Stahl aí, né, que foi um médico que viveu aí entre 60 e 34, foi um médico químico alemão, né, que ele refutava o estudo da medicina, ele falava que a cura de um doente estava sempre baseada na alma, né? Então ele refutou um pouco da anatomia, da filosofia, da química. Ele não está errado, né? Realmente a causa de 90% dos males aí estão no espírito, né? Na alma mesmo. Mas não que você não possa fazer nada no corpo, né? Porque a origem é o espírito. Mas sempre, já que já está instalado talvez a doença, dá para a gente atuar no corpo, né? Mas ele falava disso, né? Então, esse nome, animismo, ele ficou ligado com essa doutrina, vamos dizer assim, que dizia que a alma é que era responsável por tudo, vamos dizer assim, né? E aí, no dicionário fala que é um sistema fisiológico que considera a alma como causa primeira de todos os fatos intelectuais e vitais. Então, do latim, anima, que é anima, né, que é alma, mais ismo, que é doutrina. Então, é almanismo, vamos dizer assim, né, que acabou ficando animismo, tá bom? Então, era para ser almismo, né, mas ficou animismo. Então, é como se fosse um termo que significa que a alma é uma causa primária, tá? Então, esse é o significado, a origem, né, no dicionário e como o Espiritismo pegou esse termo. No Espiritismo, esse termo é um pouquinho diferente. O que é no Espiritismo? É a manifestação da alma do médium. Então, é quando a sua própria alma manifesta numa comunicação, por exemplo, né? Então, vamos entender melhor aqui. É uma conceituação diferente da fixada por esse George aí, né? Porque ele falava que a alma era responsável por tudo. Não é bem isso. No Espiritismo no Espiritismo,
é a comunicação do próprio espírito, tá? É um pouquinho diferente. É o próprio espírito que vai dar, estando ele independente, vai atuar de alguma forma. Então, a alma do médium se manifesta como qualquer espírito, desde que ele goze de um certo grau de liberdade. Por que ele está falando isso? Porque é lógico, nosso espírito pode ir num centro espírita, vamos supor que está rolando um, um centro espírita, está rolando uma reunião mediúnica e a gente está dormindo. Se a gente está dormindo, o nosso espírito está em desdobramento, a gente está com alguma aflição, por alguma razão, pode ser que algum espírito leve você para conversar com um médium lá numa reunião mediúnica. Olha que loucura. Isso acontece? Acontece. É comum? Não sei, acho que não, tá? Eu acho que é bem raro um espírito encarnado aparecer numa reunião mediúnica, mas a gente já viu que pode acontecer, né? E daí, o que acontece? Então, para que o espírito nosso possa dar algum tipo de manifestação, ele precisa estar com certo grau de liberdade. Se ele estiver totalmente preso no nosso corpo, ele não vai poder fazer nada. Porque quando a gente está em vigília, o espírito está meio que preso. Então, ele não lembra das coisas espirituais, ele está vivendo o mundo material. Então, é assim, quando a gente dorme, o espírito meio que afasta, desdobra. Aí ele está no plano espiritual. Quando ele está no plano espiritual, ele lembra das coisas espirituais. Então, quando você vai para o plano espiritual, você tem uma consciência muito maior do que quando você está encarnado. Só que quando você volta, esquece de novo, entendeu? Mais ou menos assim. Mas quando você está lá, você lembra, tá bom? Então você precisa estar, de alguma forma, dormindo ou em algum tipo de desdobramento para que esse espírito consiga se manifestar. Porque se você tiver acordado, provavelmente não tem como esse espírito seu dar uma manifestação, porque ele está preso no seu corpo ali. Ele está manifestando no cérebro, utilizando a parte física. Entendeu? Entenderam essa parte? Tudo bem? A alma do médium recobra os seus atributos de espírito e fala como tal, não como encarnado. Então é o que eu acabei de falar. Quando a gente desdobra, a gente vai para o plano espiritual, a gente é espírito. E a gente vai lembrar de tudo e vivenciar tudo como se fosse um espírito desencarnado. Tá bom? Igualzinho. É isso que ele fala. Ele vai lembrar. Ah, vai lembrar, inclusive, das outras encarnações? Não sei, pode ser que sim. Se você tiver essa capacidade ou tiver essa autorização. Não sei como que o espírito está, a situação do espírito, né? Depende do grau espiritual que ele tem, para saber se ele consegue lembrar todas, né? Mas pode ser que ele lembre também. Tá bom? Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Então, tudo bem essa parte, pessoal, por enquanto, é o conceito de animismo? A gente vai entender melhor. Então, mais definições. Ó, nesse livro Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz fala que é um conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Então, assim, quando o médium está ali, ele pode estar consciente que ele está dando uma comunicação do próprio espírito ou não. Ele pode estar achando que ele tá dando comunicação de um outro espírito e ele está dando a comunicação dele mesmo, entendeu? Porque lembra que o espírito, quando entra nesse estado de estar mediunizado, de trabalhar de estado de trabalho mediúnico, ele dá uma afastada. Quando ele dá uma afastada, ele está apto para ser utilizado por um outro espírito para dar comunicação, mas também está apto para o próprio médium utilizar o próprio espírito, entenderam? Então, na hora que o espírito se afasta, é como se o médium enxergasse mais coisas. Então, pode ser que o médium veja, inclusive, outras vidas, e ele nem identifique que essas outras vidas são dele mesmo. Porque ele, às vezes, acha que ele está recebendo a comunicação de um outro espírito, mas ele está recebendo a comunicação dele mesmo. Olha que loucura, né? Então, às vezes, fala assim: ah, era um homem que estava num sítio e não sei o que. Às vezes era você mesmo, a encarnação. Olha que loucura, né? Então, pode ser que seja consciente ou inconsciente, tá bom? Então, pode ser que ele dê a comunicação do outro espírito, mas pode ser que ele esteja quase na sua totalidade, dando a sua própria comunicação do seu próprio espírito.
Isso pode ocorrer nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais. O que eu estou querendo dizer? Que quando o espírito se afasta, ele pode atuar em fenômenos físicos ou em fenômenos intelectuais. O que são fenômenos físicos? Ah, lembra, desdobrar, bilocação. Lembra que eu falei disso? Ele se materializa em outro local. Isso é um fenômeno físico, que um espírito que está, é, que está solto, né, desdobramento, o animismo dele ele pode controlar esse espírito, né, que vai atuar e vai ter uma bicorporeidade em outro local. E aí, nesse caso, o médium às vezes está consciente que isso está acontecendo. São médiuns de grandes tipos que conseguem fazer isso, tá? Então, pode ocorrer o animismo, né, que é o espírito do próprio médium, atuar em fenômenos físicos. E intelectuais também, que seriam intelectuais? Ah, dá uma comunicação em outro local e por aí vai. Tudo bem? É, aqui, então, o que mais que tem aqui, né, nesse livro? Inteligências desencarnadas de grande poder senhoreiam vítimas. Ah, tá, na obsessão. Vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas a que acham presas. Então, estou falando agora na parte da obsessão. Antes de falar disso, eu queria, eu acho que, falar um pouco mais do conceito, para ficar mais claro. Então, por exemplo, quando você está dando comunicação, lembra que eu falei? O seu espírito afasta e vem um outro que se liga ao seu espírito que está um pouco afastado, que está no mundo espiritual, e aí você, através do seu perispírito que está em contato com o dele, você dá a comunicação. Só que o que eu falei é que, às vezes, o seu próprio espírito está dando a comunicação. Então, os dois espíritos se misturam, tá? Então, o que acontece? Pode ser, você não vai conseguir identificar se é tudo seu, ou se é tudo dele, ou se é um pouco seu e grande parte dele, ou se é ou se é pequena parte seu e grande parte dele. O ideal é que quando você está dando a mensagem, seja pouca parte do seu espírito e muita parte do outro, porque você está dando a mensagem do outro, né? Não é o intuito de você dar a mensagem de você mesmo, né? Então, o ideal é que você faça isso, que você dê do outro. E como você faz isso? É treino, pessoal. É treino. Com o tempo, você vai começar a perceber o que, que é você e o que, que é o outro, né? Você vai começar a perceber isso. E aí você começa a limpar e tirar. Você começa a falar, não, isso não é meu. Isso aí é meu, eu não vou falar. Tô viajando. Eu tenho que falar do irmão. E aí você consegue tirar o que é seu e cada vez mais ir deixando o irmão mais puro. Então, isso é constantemente falado numa reunião mediúnica. Ah, ele está em animismo. Então, quando você escutar um dirigente falar, olha, ele está em animismo, significa que você, assim, é um termo que as pessoas evitam, porque é chato você ficar acusando o médium de ele estar em animismo, né? Porque cada um, isso é uma coisa do médium, ele que vai trabalhar isso para ser um médium cada vez melhor. Então é como se fosse uma acusação, um dirigente chegar para você e falar: olha, você está no animismo, Rita. Significa que você está dando mais comunicação do seu espírito que do outro espírito. É meio que uma ofensa até, entendeu? É uma crítica, vamos dizer assim, né? Então, os dirigentes, as pessoas evitam falar. Mas é um termo que se usa. Então, se você for, às vezes, comentar entre vocês sobre um outro médium, por uma questão de entendimento, então é bom a gente saber. Vamos supor que a dirigente fala: olha, Fulano, eu percebi que tá. Vamos supor que você é o doutrinador. O que que é o doutrinador? É o que conversa com o irmão que vem na reunião mediúnica. Então, na reunião mediúnica tem os médiuns sentados e o doutrinador, que eu chamo de esclarecedor, que esse termo não se usa mais, tá? O esclarecedor vai conversando com cada espírito que vai vindo em cada médium da mesa. E daí o esclarecedor vai conversar com o irmão. Então pode ser que às vezes, por uma questão assim de melhorar o trabalho, a dirigente fala: olha, tal médium está recebendo muito animismo, ele está fazendo muito ele mesmo, né? Então, só para você ficar atento e por aí vai. Então, pode ser que ele comente, que isso seja comentado. Então, quando alguém falar que é animismo, significa que o médium está dando mais comunicação
do próprio espírito do que do outro. Esse é o conceito, tá? É esse o conceito, tá? É ruim? Sim, né? Não é que é ruim, mas você está ali para dar uma comunicação, a ideal é que você dê a comunicação do outro, cada vez mais. A ideal é que você faça, mas eu vou adiantando para vocês. 100% comunicação do espírito é difícil. Sempre tem a mistura. O ideal é que cada vez você vai diminuindo mais a porcentagem do que é seu e aumentando mais a porcentagem do que é do outro espírito. Tá bom? Mas sempre vai ter uma mistura assim dos seus conhecimentos com a do espírito. Tá bom? Beleza? Então vou voltar aqui de novo. Dúvida? Vocês têm dúvida? Entenderam? Muito complexo? Não? Tá. Então o que ele está falando aqui é que na obsessão, algum irmão espiritual pode chegar perto do médium, meio que jogando recordações que podem traumatizar, dívidas que o médium tem, pode jogar para o espírito para ele ficar desestabilizado, entendeu? Então é uma forma de alguém que está querendo desestabilizar você atuar, tá? Então as vítimas desse processo não podem ser categorizadas as contas de mistificadores inconscientes, pois representam de fato os agentes desencarnados a elas injungidos por texto jurídico. O que ele está falando aqui é que você, mesmo que isso ocorra, vamos supor que os obsessores chegam e façam isso, né? Você não pode dizer que você estava inconsciente. Por quê? Porque, de alguma forma, você sabe que você está recebendo uma sugestão do outro espírito, vamos dizer assim. Espera um pouquinho. Caramba, meu mouse sumiu aqui. Apareceu de novo. Vamos lá. Opa. Não. Ixi, o que aconteceu aqui? Ah, meu Deus, viu? Eu apertei alguma coisa aqui que bagunçou. Elcio, velho de guerra, viu? Peraí. Pronto, apareceu de novo. São em si próprias espíritos sofredores ou conturbados, quanto quaisquer outros que se manifestem, exigindo esclarecimento ou socorro, tá? Hipnotizados por forças que os comandam espiritualmente à distância. Então, o que ele está falando é que, mesmo que algum espírito sugira a você mesmo e você dê comunicação de um espírito que está sofredor ou conturbado, e esse espírito seja você mesmo, não tem problema. Por quê? Porque, de certa forma, você também está precisando de ajuda, né? Então, o que acontece? O que ele está falando é, se algum espírito aparecer e fizer com que você mesmo desperte em você frustrações, culpas, e você dê essa comunicação não dele, mas suas, o esclarecedor, de alguma forma, vai acabar ajudando você, né? Que é o seu próprio espírito, entenderam? Então é isso que pode acontecer. Pode acontecer do espírito dar uma comunicação dele mesmo e ainda um aflito, porque o próprio espírito tem algumas questões, o próprio espírito encarnado, o médium encarnado, tem algumas situações para arrumar, né? E ele fala que esses espíritos, né, meio que hipnotizam o médium à distância também e sugerem isso, tá? Então são processos obsessivos aí que o médium pode, às vezes, quando for dar alguma comunicação, estiver no animismo, ele pode expressar dele mesmo, tá? Ou mesmo do outro, ou os dois misturados, e por aí vai. É difícil essa questão, né? Saber até que ponto é o outro, até que ponto é você. É só o próprio médium que vai ter que ver isso. O animismo na loucura e criminalidade. Ele fala que os manicômios e as penitenciárias estão repletos de irmãos nossos obsediados que, alcançando o ponto específico de suas recapitulações do pretérito culposo, a falta de previdências reeducativas, nada mais puderam fazer que cair na loucura e no crime. O que ele está falando aí? De uma obsessão
do espírito por ele mesmo. É como se como se o espírito tivesse tão atordoado com questões a resolver de outras encarnações, é um médium que tem culpas e por aí vai, tantas coisas que o próprio espírito obsedia ele mesmo, olha só, e causa problemas psíquicos, né? É, então pode acontecer de causar problemas de loucura, né? De, por exemplo, o próprio espírito ele mesmo entrar num estado de manifestação e dar um show por aí, mas ele mesmo fazendo isso. Olha que loucura, né? O próprio espírito assumindo o corpo com uma consciência e dando esse show aí, né? E complicando e pode complicar inclusive a própria mente e daí levar um processo de se instalar um problema na mente, que vai instalar uma loucura, que vai ficar permanente, que ele vai ser internado no sanatório. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer de esse espírito também ser levado à criminalidade? Pode também. Então, assim, acontece que se o espírito tiver mediunidade, pode ser que ele dê muita abertura a esse espírito dele mesmo estando na espiritualidade. E ele tenha problema de lidar com toda essa questão aí, né, do próprio espírito estar atormentado e ele ter a mediunidade e receber esse próprio espírito aí dele mesmo, prejudicando ele na encarnação, tá? É bem complicado isso daí. Então, espíritos com, às vezes, muita dívida, talvez seja melhor, nem sei se é bom vir com tanta mediunidade, entendeu? Porque ele pode ter muita dificuldade de lidar com essas questões anímicas dele, com ele mesmo desencarnado, entenderam? É meio complexo isso daí, tá bom? Complicado, né? É, na vida prática, né? Ele fala aqui nesse livro, né? Quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram outrora, né? Fidalguia é ser metido, né? De ter tido uma vida de fidalgo. Fidalgo é uma abreviação de filho de algo, né? Alguém que era chique, né? Então ele está falando quantos mendigos se arrastam na terra, né, por um dia ter tido muito dinheiro e não souberam utilizar, né, e aí são atormentados, e esse processo de culpa fica no espírito de tal forma que ele não consegue, nessa encarnação, atuar, ter um trabalho, e ele acaba caindo na mendigância, porque o espírito se cobra de tal forma, ele tem talvez uma mediunidade aí, que o cobra. Por isso que é muito natural a gente ver mendigo falando sozinho, sendo obsediado. Vocês já repararam isso? Que tem um monte de mendigo, às vezes, na rua falando sozinho. Às vezes, já aconteceu de eu perguntar para uma amiga espiritual que está comigo, né? Ou para minha benfeitora, se minha esposa está perto, né? E a minha benfeitora ou alguma amiga espiritual está perto, e eu perguntar, é algum irmão que está com ele? E às vezes falam não. Então, o que acontece? Às vezes é o próprio animismo. É ele, às vezes, sendo obsediado por ele mesmo, ou ele manifestando a ele mesmo falando. Olha que coisa maluca isso. O animismo dele mesmo. Mediunicamente, ele está falando coisas que o espírito dele está falando, mas no mundo espiritual. Olha que loucura, né? Ou às vezes ele está conversando mesmo com outro espírito, como eu já vi várias vezes, né? Ele conversando, né? E aí eu pergunto a ele está conversando, às vezes o meu irmão espiritual amigo fala, ele está conversando com outro irmão. A Vivi fala, eu estou vendo, ele está falando sim com outra pessoa. Às vezes a Vivi vê, né, que ele está conversando com outro espírito, porque ela vê o espírito, ela tem evidência também, né? Então muito interessante essas questões, né? Pode ter outro espírito, como pode ser ele mesmo, tá bom? Né? Muito maluquice, né? Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas? Quantas almas conduzidas à ligação consanguínea caminham do berço ao túmulo, transportando quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes, que lhes foram duros adversários em existência pregressa, né? Então, é,
pode ser, né, que o espírito lembre, né? Porque quando você não é médium, você está bem na matéria, então provavelmente você não vai saber que seu pai foi um inimigo seu, né? Mas, às vezes, você tem esse animismo, de tal forma que você consegue sentir bem essa rejeição que você tem ao seu pai, ou à sua mãe, ou uma determinada pessoa, uma tia, uma avó, sei lá, alguém que você conheça, ou um companheiro de trabalho, e por aí vai. Então, às vezes, isso é manifestação do próprio espírito do médium, que tem conhecimento de outras vidas, que conheceu essas outras pessoas, e conseguem trazer para o espírito, que talvez tenha mediunidade, mais impressões mais fortes sobre essas pessoas, mais resquício de lembrança do passado, entenderam? E aí ocorre mais rejeição. Aí você fica rejeitando mais as pessoas. Por quê? Porque você é um médium, você tem animismo e você consegue ter um contato com o seu próprio espírito que traz para vocês informações maiores sobre você e sobre os outros de outras vidas, que você consegue sentir essa rejeição maior. Vocês entenderam isso? É um pouco complexo. Vocês entenderam? Ou tá difícil? Não, Tá entendi. difícil, Rita? Ah, não. Tudo bem, Elcio. Você tá conseguindo entender? Hum? Tá? Eu Tô- tenho medo, às vezes, de que isso possa ser um pouco difícil de entender, tá? Mas se tiver, vocês falam, olha, não entendi, dá para explicar de novo? Tá bom? Aí eu Tá. explico de novo. Tudo bem? Então, o animismo é sempre quando tem a atuação do médium junto, tá? E como ele tem uma visão global, quando ele está no mundo espiritual, ele pode trazer essa visão global para o próprio médium, que pode ter uma visão além do alcance, inclusive de perceber, né? Inimigos mais fácil, de ser obsediado pelo próprio espírito, de ter problemas de frustrações, culpas, problemas, desequilíbrios de toda a monta, sexuais, e de todo tipo, tá? Que vai reverberar no próprio espírito e vai atrapalhá-lo, tá? Por isso que eu falei, talvez o ideal é que no planejamento reencarnatório não venha com tanta mediunidade espíritos que estão com esses problemas. Tudo bem, até venha com uma mediunidade para ele poder trabalhar e, vamos dizer assim, e pagar essas dívidas, mas que não seja uma mediunidade tão forte, tá? Porque ele pode ter dificuldade de lidar aí com esses espíritos, às vezes com o espírito dele mesmo, tá bom? Todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal e marcha incessante com o bem. O que ele está falando é que mesmo os que não têm tanta mediunidade, se ficar muito, se é muito apegado às coisas do passado, ou se é uma pessoa que guarda muita, não perdoa, leva para casa esses desaforos, né? Então, pode ser que o que ele está querendo dizer é que nós mesmos podemos fazer com que o nosso espírito, às vezes, influa em nós mesmos sem nos percebermos. Ainda que nós não tenhamos tanta mediunidade, o nosso espírito, nós somos um ser que não é só é só o corpo, tem espírito também, né? Então a gente pode estar, enquanto espírito, enquanto encarnado, nós vamos estar podendo criar desequilíbrios para nós mesmos. É isso que ele está falando, né? A gente tem que aprender a cultivar o esquecimento do mal, né? E sempre estar bem conosco mesmo, para que nós não nos equilibremos e até é, venhamos a receber aí um sentimento de culpa nosso, de nós mesmos, do nosso próprio espírito, sabendo ou não que é o nosso próprio espírito, tá? É uma coisa difícil, né? Porque, quer ver um exemplo? Eu vou na espiritualidade. Dizem que eu, na espiritualidade, sou muito mais chato do que aqui. Sou mais Caxias, vamos dizer assim. Então, dizem que, por exemplo, que eu me culpo demais, né? Assim, eu me cobro demais lá, principalmente lá, né? Me cobro mais do que aqui. Porque, sei lá, eu acho que no plano espiritual a gente é mais correto, né? A tendência é essa. Se nós somos corretos aqui no plano normal, a tendência é nós sermos mais corretos no plano espiritual. Se nós somos tudo errado aqui, a tendência é nós sermos mais errado lá, entendeu? Parece que tudo aumenta, né? A espiritualidade só aumenta o grau de atuação do espírito, do que a gente é, né? Então pode ser que nesse processo aí, se eu estou fazendo muita coisa errada, pode ser que como eu me cobro muito, eu me cobre lá.
e isso me gera uma frustração sem eu perceber aqui, porque o espírito vai estar me cobrando sem eu perceber. Não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. É uma coisa meio complexa, né? Entre espírito encarnado e desencarnado, mas que atua, as coisas atuam, né? Nos dois mundos. Tudo bem? Tudo Tudo bom? bem. Então vamos lá. No início de toda a mediunidade, a percentagem maior do conteúdo, o que o Leon Denis fala? De uma transmissão pertence ao espírito do médium. Só com o decorrer dos treinamentos é que o novato irá aprender a silenciar a própria voz interior, pois saberá distinguir das suas ideias provenientes das outras consciências. Consciência que está com outra letra maiúscula porque é um outro ser, né? Então, o que ele está querendo dizer é que os médiuns novos, quase 80%, a maioria das mensagens são do seu próprio ser. Está muito misturado. E com o tempo, conforme o médium vai melhorando, vai se aperfeiçoando, ele vai tirando esse animismo e vai trazendo praticamente mais do outro ser. A Daniela conseguiu trazer uma mensagem, pelo que eu percebi, bem pura do mentor. Né? Que bom, né? Nesse último sábado. Então significa que você está conseguindo, que o animismo não está sendo forte em você. Você está conseguindo trabalhar bem a sua mediunidade até para uma médium, como que eu posso dizer assim, que está no começo, né? Então, bem legal, né? Isso daí. A Rita também viu uma imagem lá, né? Conseguiu ver a imagem certinho. Interessante, né? Precisa ver o quanto, né? Ela viu eu acho que foi o próprio espírito que se afastou e mostraram para ela, né? Tudo bem, nesse caso, foi um processo talvez mais anímico, né? Mas também teve a influência do outro espírito que colocou essa imagem na sua mente, né, Rita, para você ver, né? E no caso da Daniela, o espírito passou a mensagem para ela. E chegou bem pura nos dois casos aí, né? Você conseguiu ver bem a imagem, Rita, e ela conseguiu passar a psicografia. Então, significa que vocês já estão legal, né, com essa questão do animismo, tá bom? Conclui-se que, inevitavelmente, a quase totalidade de todas as comunicações são, na realidade, anímico-mediúnicas. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque sempre vai ter um pouco, né, da mistura dos dois, né? E ao passar pelo centro consciencial do médium, lá se arrasta para que isso também possa fornecer. Então, o que ele está falando é que a maioria das comunicações sempre são anímico-mediúnicas. Não se pode esquecer disso, né? Então, quando alguém vier para você e falar, olha, fulano tá no animismo. Aí você, com sua experiência, fala: olha, mais difícil é o irmão espiritual médium que não tem um pouco de animismo. Olha só que resposta interessante de um médium que conhece, né? Fala, né? Olha só, né? Então, em vez de criticar o irmão, né, você vai falar: olha, isso é normal, né? É normal que ele tenha, né, o animismo junto, né? Fala. O Elcio, por exemplo, hoje, antigamente, se falava muito que o médium não tinha consciência, eram médiums mais inconscientes, né? Eles falavam. Aí hoje já se prega mais uma mediunidade consciente, de que você não perca a sua consciência, você estando ali, né? Num atendimento com uma pessoa ou numa mesa. Então, eu acho que o animismo ele acontece com certeza, e ao mesmo tempo você estando consciente, você tem às vezes meio que um filtro, né? Porque É nem sempre exatamente isso. aquela pessoa que está ali na frente, né? Ela pode receber aquilo que o espírito está ali falando, né? Às vezes é tão duro, né? Que às vezes a pessoa, sei lá, não sei explicar, mas é como se você é consciente, você é um médium consciente. Então, se uma entidade fala uma palavra que você acha muito grosseira, a pessoa já tá chorando na sua frente, e aí fala assim, né? Ah, você é feio, vamos supor assim. Você não vai falar feio para a pessoa, você vai falar, você Isso- precisa se cuidar, né? Entendeu? Perfeito. Nesse Isso, sentido. todo médium faz isso, É num né? Por cuidado exemplo, de. É exatamente. um Às vezes cuidado, sei lá, não sei explicar. não, é Acontecia isso isso.
quando eu atendi, né? Cheguei a atender, hoje Perfeito. não estou atendendo. Porque às Todo vezes eu médium, falava assim, nossa, mas você vai falar isso no meu inconsciente? perfeito, Coitada da pessoa. E aí a perfeito, própria entidade mudava o termo para ficar um pouco mais suave, sabe assim? perfeito. Nessa Mas mesmo que a gente situação. não mude, você muda. Isso que é Sim, interessante. Isso sim. que é bonito. Que Isso é que é o bonito. consciente, porque a Exa- gente é, eles falam semiconsciente, consciente, né? Essas Você coisas é assim. inconsciente. Por isso que tem que Sim, ser o consciente melhor. Por quê? Porque sim, o médium tem responsabilidade também sobre sim, a comunicação que ela está dando, mesmo inconsciente. Então, já sim, que ela tem responsabilidade inconsciente, que ela dê consciente, que daí ela vai poder atuar sobre essa responsabilidade que ela tem, sim, sim, segurando o espírito, né? Então, sim, o espírito fala um palavrão, você não vai falar, você fala uma palavra. exato. Até numa reunião mediúnica espiritual, tem espíritos elevados ali, né? O ideal é que você mantenha o nível, né? Então, Sim, você não tem problema do espírito falar, né? Porque o espírito é necessitado, é irmão ali. Mas sim, você falar é outra coisa, você está ali estudando uhum, para isso. Então, você é, muda e troca, né? Então, por exemplo, se ele fala, né, alguma coisa mais forte, você troca por uma palavra melhor, uma situação que traumatize menos. Perfeito, sim. isso daí. É exatamente isso que tem Era que acontecer. uma dúvida que eu tinha, né? Que não Sim, entraria num animismo, mas você entra numa questão de filtro. Vamos perfeito. filtrar. Seria É tipo isso, isso. Ah, tá. é isso, exatamente Entendi. isso. É exatamente isso. E Entendi. por que não o animismo? Porque lembra que eu te falei que o Sim, espírito cola no seu espírito que passa. Quando ele passa, você é o filtro. O seu sim, espírito que está ali, ele é o filtro, né? Para sim, passar para você. Então, de certa forma, o animismo está sendo filtro, entendeu? sim, Você está sim, usando o seu animismo como filtro. Por isso que a maioria das comunicações são anímicos mediúnicas, sim, porque sempre vai ter a influência do médium. Cabe sim. ao médium usar essa influência de forma positiva. Como filtro, por exemplo, é a melhor forma de você usar o seu animismo, entendeu? Porque você vai estar Entendi, usando o seu espírito para filtrar o que o outro irmão está falando. Olha que coisa legal, né? entendi. Entendeu? Muito legal. Certo, Rita? Você entendeu também tudo Entendi. que a Rita falou? Tá. Isso tá perfeito, tá? Tem que ser assim. Por isso que não pode ser inconsciente. Porque imagina numa reunião mediúnica, chega um irmão que tem uma palavra de baixo calão, né? E ele chega ali fazendo a bagunça, e falando palavrão, e xingando os outros com Sim. palavrões. Não pode, vai E, desestabilizar toda a reunião, e eu né? Então, acredito que devia ser muito desconfortável para o médium não tenho essa dúvida. questão Olha, inconsciente, na né? minha É opinião, não dá para você ter uma muito reunião mediúnica. desconfortável isso, né? Sim. O que não dá para você ter uma reunião onde você dá uma passividade total, do tipo que você nem sabe o que está acontecendo. Não dá. Não, não. Não, na minha opinião, não, porque uma reunião mediúnica espírita, talvez uma reunião mediúnica de outro tipo de religião, mas espírita não. É, Porque uma mas reunião. é muito ruim isso, né? Você não pode dar essa passividade, porque Exato, mesmo assim é complicado, concordo. é Mesmo assim. difícil, né? Porque é você, né? Então, assim, Sim, quando é um médium ostensivo, como foi o meu caso, mesmo ter sido no início algo incontrolável, eu sentia que eu estava ali, né? Apesar de eu sim, não ter o controle de não é o momento de manifestação. Depois que eu fui estudar, eu consegui ter esse controle. Mas mesmo eu não tendo controle, não é o momento de manifestar, que manifestava diversos momentos, mas eu estava ali. Eu era eu, né? Eu sim. estava ali, eu não fugi. Agora, se falava antes sobre médiums, não sei se hoje ainda existe isso, inconscientes, total inconscientes, né? Isso Tem, antigamente, tem, muito, não sei se tem, hoje tem, existe ainda, tem, mas tem eu sim. me coloco numa situação de um médio assim, eu acho que eu ia ficar apavorada, Não, minha porque é esposa, muito por exemplo. difícil isso, Minha né? esposa, por exemplo, você quer ver um exemplo? Minha esposa, por exemplo, ela só deu uma vez na vida uma incorporação consciente. Ela vê, ela Sim, recebe os outros espíritos falando, mas quando ela vai dar passividade, é sempre inconsciente. olha, Só uma vez,
Tanto que se a gente briga aqui, já vem o irmão aqui querendo brigar comigo, entendeu? E ele vem sim, bem para cima, às vezes quer me bater, mas a sim, espiritualidade não deixa, né? Tira antes, né? sim. Porque tem proteção. Mas a minha Mas esposa, por aí, exemplo, por exemplo, quando ela volta, ela se sente bem? Ela lembra não de lembra alguma nada, coisa? Ela não lembra de inconsciente, nada. não, inconsciente Mas, não lembra. mas enquanto ela está lá na manifestação, ela também não sente ela. Ela fica, ela apaga, como se ela tivesse Isso, dormido, assim. isso, Entende? exatamente, ela afasta e apaga, Tá né? O doido. espírito domina. Ela tem isso, mas teve um Deve ser dia, muito ruim, né? sim, mas teve um dia no metrô que ela teve uma incorporação consciente da. Opa, viu aqui? De uma amiga espiritual. Por quê? Porque tinha uma moça que estava querendo roubar a coisa da bolsa dela. Sim. E quando a amiga espiritual que estava junto com a gente, comigo e com ela, percebeu que a moça ia roubar a bolsa dela, ou alguma coisa, ia mexer na coisa dela, não deu tempo da amiga espiritual falar para ela. Então, em vez de ela falar, a amiga espiritual já incorporou. Só que incorporou pela primeira vez, sem ser inconsciente, incorporou consciente. Aí ela se ligou. Mas quem mexeu e afastou a mulher foi o espírito, foi a minha amiga Ah, espiritual. interessante. Mas aí dessa vez minha esposa ela estava consciente, ela viu tudo. Então ela falou: Sim, "Olha que legal, pela primeira vez eu tive uma incorporação, né, consciente, foi uma vez só. consciente. É. É interessante, A entendeu? Ela sua falou, esposa agora é guerreira, porque deve ser muito desconfortável, mas né? ela tem, mas ela Acostuma, tem, né? sim, Acostuma, acho. ela tem bastante proteção, Sim. então não tem acontecido mais a Uhum. incorporação inconsciente assim o tempo todo. Só se ela Isso. desequilibrar muito, né? Porque ela tem Uhum. proteção. Só se ela desequilibrar muito e chamar um irmão muito complicado. Mas ela tem Sim. proteção, então não tem acontecido isso, né? Mas o que Uhum. ela tem que fazer agora? Ela tem que cada vez mais ir treinando essa incorporação consciente, que nem a que você Sim. teve no último sábado. Ela tem que desenvolver essa daí, e ela vai desenvolver, É, entendeu? eu cheguei a ter inconsciente quando eu estava dormindo, tipo, acordar incorporando, sabe assim, incorporada. E chamava, né? Aí acordava, já estava incorporada no início de tudo. Mas aí eu sentia que não era eu. Aí eu lutava, parecia que eu lutava, assim, sabe? E aí a minha mãe já vinha correndo, porque ela via que não era eu, né? Mas Sim. é legal, eu achei que não existia mais essa inconsciente. Não, Existe, então, legal, legal, existe. interessante. Minha mãe, por exemplo, minha mãe, ela é uma médium que não é espírita, ela é católica, ela não acredita em nada disso. E quando ela incorpora, é um trem desgovernado, é sempre inconsciente. Então, outro dia ela foi na missa lá, falou que o padre tinha um caso com coroinha, foi feio o negócio lá, saiu uma correria lá, foi feio. Então, faz essas coisas, entendeu? Então, por quê? Porque é uma mediunidade descontrolada, né? Vamos dizer assim, se Entendi. entrega na mão de um espírito qualquer que você não sabe, né? Aí pode Sim, ser traumático, né? Que nem você falou, até perder o emprego, né? Ocorre né? essas coisas mesmo, é traumático, Sim, tá bom? Então, o que legal. que a Vivi tem que fazer, né? Agora é ela tentar cada vez mais acontecer isso que aconteceu, né? De ela ter essa coisa mais consciente, tá? Sim, Tudo bem? Tudo bem, entendi. pessoal? Obrigada. Tá bom? Vamos seguir. Como identificar o animismo, né? A mais eficiente maneira de conseguir identificar é com a utilização do método da análise das comunicações, né? Então, por exemplo, como é que você sabe que um médium está dando a comunicação do próprio médium? Você tem que ver, vamos supor, é, toda vez o médium fala de um lugar igual. Pode ser que seja ele mesmo, porque toda a comunicação é ele mesmo. Repetições viciosas. Então, toda vez o mesmo problema, toda vez o mesmo tipo de espírito, com o mesmo problema que ele tem, tá? Fixações doentias, lamentações, então toda vez a mesma lamentação. Então, por exemplo, o médium está lá na reunião mediúnica, mas toda vez o espírito que vem tem a mesma lamentação, né? Então, a mesma preocupação, o mesmo nervosismo, né?
Então, quando você começa a perceber que tem um conteúdo sempre comum na manifestação do médium, geralmente é um animismo. Então, eu tinha uma amiga espiritual que trabalhava comigo na reunião mediúnica, ela já desencarnou. Eu não vou falar o nome dela para preservá-la, tá? Mas ela, ela trabalhava comigo, e toda vez o irmão espiritual que vinha era: eu não tenho vontade, para mim tanto faz quanto tanto fez, né? E o que acontece? Toda vez era um irmão assim, entendeu? O que eu acho? Eu acho que no caso dela, eu acho que tinha bastante de animismo, tá? Pode ser até que tinha algum irmão, por ela estar daquele jeito, ela atraía algum irmão com a mesma sintonia. Mas eu acho também que muito era dela, entendeu? Então essa irmã provavelmente, né, ela tinha alguma questão assim mal resolvida de falta de ânimo, né? Um espírito que não tinha muito ânimo para as coisas, para o trabalho, assim, na matéria, né? É, sei lá, estava com a vida meio assim, sentia um pouco de marasmo, uma coisa assim. E eu acho que ou ela era sempre ela, ou era bastante dela, né, numa comunicação com o irmão que provavelmente tinha as mesmas características. Por isso ela sempre recebia irmão desse tipo, tá? Tanto faz como tanto fez. Sabe assim, aquele irmão, um irmão que falta um pouco de força para viver? Sempre um irmão que estava muito assim acomodado, tanto, sabe, estava assim naquele marasmo assim. Então eu sentia que era ou animismo, né, ou um animismo misturado com irmãos aí com o mesmo jeito e com muito de animismo. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam o exemplo? Tudo bem? Uhum. Por quê? Porque era sempre o mesmo tipo. Então dava para você identificar, tá? Porque geralmente o médium, ele não recebe sempre do mesmo tipo. É bem diversificado. O médium, que é o médium mesmo que está com pouco animismo, é bem diversificado. Então ele recebe suicida, ele recebe de todo tipo, o que veio lá de baixo, o que está hipnotizado, o que está que acabou de morrer afogado, o que acabou de morrer soterrado, tem de tudo quanto é tipo, entendeu? Que foi morto pela polícia, que morreu de droga, tem de tudo, entendeu? Então, quando é muito comum, muito assim, provavelmente pode ser um animismo. Ou pode ser outra coisa, que nós vamos estudar daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Apesar disso, o paciente necessita de orientação e não de apodos, né? Zombaria, gracejo. Apodos é zombaria, gracejo. Ou acusações indébitas. Então, o que está falando é que, além disso, mesmo assim, você não deve chegar para o irmão e falar: olha, que nem eu nunca falei para ela. Olha, ó, cuidado, hein? Deve ser animismo isso, precisa ver, ó. Você está sempre aí no marasmo recebendo esses irmãos, eu acho que é tudo animismo isso aí. Eu não ia falar isso para ela, né? Acho que é um pouco de respeito, a gente tem que ter, porque ela está ali trabalhando, ela não está ali à toa. Então, ela está tentando se melhorar também, né? Isso faz parte do processo ali de ela se melhorar, né? Com o tempo, eu poderia dar um toque, então, como talvez eu acho que ela possa ser uma pessoa assim, eu posso, talvez, quando eu estiver conversando com ela fora do trabalho, falar para ela procurar amizades, procurar interagir mais com as pessoas, procurar um trabalho, coisas assim, entendeu? Como eu já sei que ela pode ter isso, mas nunca chegar para ela e falar: olha, você parece ter no animismo, eu identifiquei que você é uma pessoa que seu espírito pode estar meio desestimulado, está meio no marasmo. Não, jamais vou falar uma coisa dessa, entendeu? Então você tem que ter bom senso e amor, né? De como lidar com as pessoas e com essas questões. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Tudo bem, Rita? Tudo Complicado? bem? Não? Não, tá Então tá. Então a gente nunca deve zombar, gracejar. A gente tem que encarar isso daí como uma questão muito séria, tá bom? certo. E que a gente entende e fica quieto. O médium tem que saber muito, observar e não falar muita coisa. Precisa de muito amor, né? O amor é primordial. Tá bom? A bondade e a compaixão, acabei de falar, devem sempre acompanhar o comportamento do verdadeiro espírita, que se disciplina através do conhecimento do espiritismo. A doutrina que se caracteriza pelo conhecimento intelecto-moral, tendo, porém, como bandeira a caridade.
tá bom? Então, o que ele quer dizer é isso, tenham caridade com essas pessoas aí que estão muito no animismo, tá bom? Tudo bem? Tá bom? Beleza? Porque o médium pode não receber, não gostar de você falar que ela tá no animismo, que ela tá, por exemplo, recebendo sempre o espírito dela, porque ela vai lá para trabalhar, para dar comunicação de outro espírito. Você fica falando, você tá, isso aí é animismo, ela não vai gostar, ela vai ficar chateada. É como se você chegasse e falasse, ó, você tá meio incompetente no seu trabalho, entendeu? Então é uma coisa constrangedora. Normalmente ela vai se melhorar, ela vai eliminar isso aí, mas isso é um processo dela com ela mesma, com o trabalho dela, né? Entenderam? Tudo bem? Dúvidas? Não? Posso passar? Mas e se o médium adulterar as comunicações de forma arbitrária? O que vocês acham? Isso pode acontecer? Tipo, o médium, por alguma razão, ele mudar as comunicações, ou às vezes não ter comunicação e ele falar que está tendo, isso pode acontecer? O que vocês acham? Você acha que tem médium que finge? O que vocês Tem, acham? tem. Tem, tem. E como se dá o nome disso? Mistificação, que é o tema da nossa outra parte da nossa aula, tá bom? Vamos lá que nós já estamos atrasados. Também começa sempre tarde, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, o que é mistificação? Mistificação é uma ofensa maior do que o animismo ainda. Porque mistificação ocorre um engano. Aí é alguém querendo enganar, tá? Então vamos entender um pouco mais aqui. O que é mistificação? Então vamos supor, se você chega para o médico e fala, olha, você está no animismo, ele já não vai gostar. Se você falar, ó, você está mistificando, para ele é uma ofensa, praticamente. Já é uma super ofensa, entenderam? Porque se animismo não é uma coisa boa, o médium que está mistificando, ele está enganando. E enganação ninguém gosta, tá bom? Então é uma palavra aí que a gente tem que tomar cuidado, tá? Ocorre, ocorre. Eu vou dar os exemplos, eu já dei várias vezes o exemplo, eu vou falar de novo desse exemplo. Vamos lá. Então, no dicionário, né, o que é? Abusar da credulidade de alguém, enganar, iludir e burlar. Isso que é mistificar, tá? No espiritismo, é, é uma comunicação que o médium dá com o objetivo de enganar o médium ou ao grupo. Então, por exemplo, às vezes tem um espírito que dá uma comunicação com o objetivo de enganar o médium ou o grupo lá da reunião, tentando passar por quem não é. Então, o espírito tenta passar por quem ele não é e quer enganar todo mundo. Então, isso é uma mistificação. Cabe ao médium perceber que esse irmão não é quem ele está falando que ele é. Então ele chega e fala: olha, eu sou Nossa Senhora. E o médium tem que perceber que não é. Olha, eu sou um passarinho, né? Difícil, né? Ser um passarinho, sendo que a gente sabe que animal não pode dar comunicação. Não pode nunca um cachorro chegar para dar uma comunicação numa. Ele não pode, ele não tem intelectualidade, ele tem um raciocínio, né? Lembra que a gente aprendeu? Então não dá para um cachorro, um passarinho, um jacaré dar comunicação. Então ele fala, eu sou um passarinho. O médium tem que saber, ó, isso aí não está de acordo com a doutrina, né? Então ele está mistificando. Ah, eu sou Nossa Senhora, ó, dificilmente Nossa Senhora vai aparecer numa reunião mediúnica. Ainda que ela tenha uma mensagem para passar, ela vai usar intermediários até chegar a você, porque é um espírito de alto grau, alto calibre espiritual. Então, a energia dela, o médium talvez nem vai aguentar, ou não vai captar, porque está num outro padrão vibracional. Então, ela vai precisar baixar o nível do padrão mental dela para Nossa Senhora conseguir dar a comunicação. Então ela vai ter que passar a mensagem dela para um outro espírito, para um outro espírito, para um outro espírito, até chegar em você, entendeu? De níveis menores, entendeu? Porque talvez você não aguente o nível mental de um espírito como o que anima Nossa Senhora, por exemplo. Tá? Ainda que seja um espírito extremamente amoroso, tá? É muito amoroso. É muito amoroso. Nossa Senhora é um espírito muito amoroso. Muito mesmo. É inexplicável tanto amor que esse espírito tem, tá? Por que que eu digo isso? Porque que nem eu já contei para vocês que eu vi uma manifestação desse espírito. Ele não aguentou não responder, entendeu? Isso é amor, gente, né? É um espírito muito amoroso, né? Eu já contei para vocês. Lembra que eu contei que o céu mudava de cor? Eu contei, não contei? Não contei?
Não? Uma vez eu fui para Louveira com a minha mãe, ela foi lá ver um padre muito conhecido em Louveira, e todo mundo foi numa procissão lá para Nossa Senhora. Era uma loucura, né? Foi todo mundo lá e todo mundo rezando em conjunto, uma coisa muito bonita, tá? Às vezes tinha até o fanatismo misturado, mas não importa, era muito bonito. E tinha uma hora que eles estavam orando junto, todo mundo, eu acho que esse espírito se sensibilizou, Nossa Senhora. E aí no céu ele começou a mudar o sol de cor. E eu vi com esses olhos que a terra, que o fogo é de queimar, porque eu quero ser cremado, né? Eu vi mudar de cor, que é basicamente o mesmo fenômeno que ocorreu quando, lembra Fátima, quando apareceu para os três menininhos lá? Depois, teve um dia que ela marcou com todo mundo foi lá e viu o sol mudar de cor. Esse mesmo fenômeno eu vi. Eu vi. Por quê? Porque provavelmente era uma maneira desse espírito agradecer a todos que estavam ali orando por ele, né? Quem era esse espírito? Nossa Senhora, provavelmente, né? O espírito que anima Nossa Senhora fez com que o sol lá, né, mudasse de cor. No caso, ele mostrou as cores da rosa mística, né? Da Nossa Senhora da Rosa Mística, e mudava de cor, e eu vi, tá? E todo mundo viu. Olha lá, o sol tá mudando de cor, e tava mesmo, tá? Porque eu vi. Então é um espírito muito amoroso, tá? Ele agradeceu, tá? Eu vi ele agradecendo. Muito bonito, foi muito bonito. Muito bonito esse dia. Esse dia só não foi mais bonito porque quando eu voltei, meu tio tinha desencarnado. Um tio que era como se fosse um pai, quando eu voltei para São Paulo, né? Mas foi um dia muito especial para mim. Tá bom, vamos lá? Vamos continuar? Que mais, né? Como é que esse espírito pode apresentar teoria ou sistema falso por verdadeiro para enganar? Consiste no engodo, na falsidade, no charlatanismo. Então, o espírito vem para enganar através do médium, enganar todo o grupo ou enganar o médium, tá? Pode ocorrer entre os homens. O que é entre os homens? Entre os homens é o próprio médium que está sendo desonesto. Então, o que acontece? O próprio médium, por alguma razão, está sendo desonesto na comunicação. Por quê? Porque está fingindo, às vezes, que está recebendo o irmão e não está. Tá bom? Isso daí é uma mistificação do próprio médium, é entre os homens. Ou pode ser no intercâmbio mediúnico, que aí é o espírito que está falsificando. Tá? Então, no intercâmbio mediúnico, a falsificação ou mentira na comunicação entre o médium e os espíritos, seja pelo médium, o próprio médium tá enganando por alguma razão, chega a mensagem, ele deturpa, ou o próprio espírito tá, ou os dois estão enganando. Olha que loucura isso. Os dois estão em conluio para enganar o grupo. Por quê? Não sei qual a intenção. Intenção boa é que não é, né? Talvez estabilizar o grupo, uma vingança, não sabemos, né? Pode ocorrer? Pode. Pode envolver fingimento de mensagens, identificação errada de espíritos ou manipulação de informações para obter vantagens. Tá bom? Essas cartomantes aqui também, isso daí o que é? Mistificação, tá? Porque às vezes ela pode não, às vezes ela pode estar recebendo, irmão, mas às vezes pode ser que não. Pode ser que ela está inventando que está recebendo e não está recebendo, ou pode estar recebendo o irmão que às vezes não está vendo o futuro e finge que está vendo, inventa e ela passa uma coisa inventada. Então pode ter mistificação aí no meio, entendeu? E aí quem são? Ambos estão enganando o cliente, no caso, né? Então não é só o grupo mediúnico, pode ser que os dois estão enganando o cliente. Vocês entenderam? Mas a mistificação tem sempre a enganação. Alguém tentando fingir alguma coisa que não está acontecendo na verdade. Tudo bem? Mistificação é isso. É diferente de animismo. Animismo, o espírito recebe o próprio espírito e ele não está não está com mal intencionado. Já na mistificação tem má intenção envolvida. Tudo bem? Tudo bem a diferença? Tudo tranquilo? Então vamos continuar. Então, qual que é o objetivo que os médios, né, mistificam entre eles, né, entre os homens? Quer falar alguma coisa, Rita? Não, Daniela? Não? Tá, então vamos lá. Qual que é a razão por que os homens podem, às vezes, mentir para os homens, fingir que o médium pode estar fingindo, né?
Então, qual que é o objetivo? É agir de má fé, enganando os incautos e os incrédulos, né? Os que não estão, os desprevenidos e os que não creem. Sem conhecerem o Espiritismo, então não tem conhecimento, por isso que nós estamos estudando aqui, para que se um irmão desse aparecer, a gente detecte, entendeu? Deixam-se levar por enganos, por engodos. Engodo o que que é? É uma isca que o pessoal coloca para pescaria que finge ser um peixe, mas não é. Então é uma enganação, entendeu? Então acabou, engodo é isso, né? Mas a gente acabou usando essa palavra como um sinônimo de enganação, tá? Então, deixam-se levar por enganações engendradas por pessoas que objetivam atraírem sobre si a atração dos outros, autopromoção. Então, o médium pode estar, por exemplo, fingindo que ele está recebendo uma comunicação e não está. Por quê? Para aparecer. Por que aparecer? Porque ele acha que isso daí é muito legal, ele queria ser médium. Ele acha que isso dá para ele status. Então, o que, que ele faz? Ele finge que ele está recebendo um espírito, né? E ele se autopromove, né? Que mais? Pode ser por ganhos financeiros. Ele tá que nem aquela mulher lá que era cartomante, né? Ela tá ganhando um troquinho fazendo isso. Então, ele pode estar mentindo para ganhar financeiramente. Para atender os seus desejos inferiores, falha de caráter, tá? Por alguma razão, né? Que nem eu falei, ele quer se vingar de alguém lá do grupo e ele faz isso, né? Falha de caráter. Parecerem ser mais médios do que são, realizando prodígios falsos. Assim que são flagrados, todas as suas produções verdadeiras são desacreditadas. Existem autores que começaram bem e que dão algumas comunicações duvidosas, né? Então, livros duvidosos, com erros doutrinários. Isso compromete até as outras obras dele. Tem gente que não compra as obras do começo, que eram boas, por quê? Porque as obras do final não estavam boas. E aí compromete todo o trabalho dele mediúnico antes, entendeu? Como autor espiritual. Por quê? Porque ele fica meio que marcado, né? Entendeu? Então, isso compromete todo o trabalho dele. Então, o médium, por alguma razão, se ele faz isso, ele tem que entender que é, ele pode se complicar, tá bom? Que mais? A imagem dele, né, pode se complicar. Ele pode querer estudar sobre a mediunidade. Que mais? Como que você identifica que o médium está fazendo isso? Você tem que estudar sobre a mediunidade e as leis do espiritismo. Quando a gente estuda, a gente começa a perceber que tem coisas que estão acontecendo ali que estão fora das leis espíritas, que estão estranhas. Você começa a detectar. Por isso que no passado eu detectei um irmão espiritual que estava fazendo mistificação, mas ninguém acreditou em mim. Talvez estivesse faltando mais estudo, tá bom? Vamos lá. Como identificar? Para identificar um médium desmistificador, é importante analisar se regularmente nas reuniões mediúnicas há mensagens contraditórias que não se enquadram nas leis naturais ou baseadas em emoções e paixões. Então você tem que olhar lá, ó, esse médium está tendo umas comunicações que não está batendo com o que a gente conhece do livro das leis naturais. Então, por exemplo, um exemplo, o médium chega lá e fala, olha, existe relação sexual na espiritualidade. E a gente sabe que não existe, tá? A gente não encontra isso em nenhuma obra, tá? E ele fala uma coisa dessa, você fala, tá estranho. Isso aí parece ser mistificação. O irmão espiritual está falando uma coisa que não existe, com o objetivo de enganar todo mundo. O médium está caindo nesse papo por talvez falta de estudo também, né? E daí você identifica que está tendo ali uma mistificação. Por quê? Porque está fora da doutrina. Tudo bem? Isso é estudo, tá bom? Há postura de vaidade, egocentrismo e falta de humildade por parte do médium. Então, sempre você tem que olhar se numa reunião mediúnica você percebe a vaidade dele, né, um egocentrismo, você começa a perceber essas coisas, né? Se ele é meio orgulhoso, olha, é muito observar. A gente tem que observar muito as coisas. Verificar se as comunicações constantemente se originam de espíritos conhecidos e considerados importantes na doutrina espírita. Então, por exemplo, o médium sempre dá comunicação de doutor Bezerra na parábola do mentor. Toda hora é doutor Bezerra, né? Não é qualquer espírito que dá, né, comunicação do doutor Bezerra, né? Precisa ser um espírito
de um trabalhador aí, né? Então, muito estranho, né? Toda hora recebendo aí, né? Esses espíritos de alto calão aí, vamos dizer assim, né? Então, pode ser mistificação. Pode ser que ele esteja mentindo, tá? Inventando. Ou de má fé, ou algum espírito que ele está recebendo está enganando ele. Algum de duas umas. Aí você tem que começar a identificar o que que é um, o que que é outro. Se ele for muito orgulhoso, pode ser que é ele que está inventando. Entendeu? Aí você tem que ter esse bom senso, análise, pensar, estudar a personalidade do médium, tá? O que mais? Ele tem que ver se tem espíritos que costumam ser atendidos pelo médium, são aqueles que em situações mais complexas, como, por exemplo, suicidas e sofredores. Então, por exemplo, ele dá sempre comunicação de suicida. Por quê? Ah, porque isso é meio que um status, vai. Tem muita gente que acha que médium que recebe espírito suicida é um médium habilitado, um grande médium. Tem essas coisas, sabe, na espiritualidade, gente que acha que isso é ser mais médium, ou é ser um médium melhor, ou um médium mais preparado. E daí o que acontece? Ele começa a fingir toda hora que é suicida que ele está recebendo, porque isso vai fazer com que ele seja admirado por receber espíritos suicidas. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, vamos supor, toda hora ele está recebendo espírito suicida? Está muito estranho. Fica de olho. Pode ser que ele esteja mistificando, tá? No caso desse irmão espiritual, um que trabalhava comigo na sessão, toda hora era isso. Ele ficava o tempo todo recebendo suicida. E detalhe, o suicida que ele recebia era tudo lightzinho. Geralmente não é assim. Se a gente estuda, a gente percebe que irmãos suicidas estão em situação muito complicada no plano espiritual. Ele não vai aparecer tranquilinho, ele vai aparecer causando problemas no médium. O médium vai sentir, né, problemas. Tudo bem? Necessitados do mesmo tipo de ajuda sempre, né? Ou se não é suicida, sempre o mesmo tipo. Aí, se é sempre o mesmo tipo, ou ele está no animismo, ou ele está na mistificação. Aí você que tem que começar a entender. É análise, é estudo, é forma. Você tem que ver se ele é orgulhoso, pode ser misticismo, é mistificação. Se não, pode ser é uma pessoa boa, então pode ser animismo. Então, é estudo, é percepção, né? Por aí vai. Recém-desencarnados em tragédias recentes de grande comoção. Que nem esse irmão, sempre é assim. Então, teve Brumadinho. Na semana, a tragédia de Brumadinho. Na semana da tragédia de Brumadinho, ele já recebia o espírito de Brumadinho. Entendeu? Por quê? Porque estava comunicação, estava comoção, todo mundo só se falava disso. Então ele tinha que receber um espírito de Brumadinho, entendeu? Porque estava todo mundo em comoção, todo mundo ia falar: olha que legal, ele recebeu um espírito de Brumadinho, entendeu? Então, isso é o quê? O orgulho do médium querendo talvez se mostrar, né? E isso são tudo indícios, ele tinha tudo isso. E eu falava isso, ninguém me escutava, né? Mas, né? Fazer o quê, né? Isso é mais grave, tá? O animismo é mais grave. Desculpa, a mistificação é mais grave que o animismo, tá? Porque existe uma fé, tá bom? Por isso que eu levei isso a dirigente, tá? Apesar de não terem me escutado. O médium se adianta antes dos demais para trazer a palavra do mentor. Então, por exemplo, chegou a hora da palavra do mentor no fim do trabalho, que é a hora que o mentor sempre dá. Ele sempre dá, entendeu? Porque precisa de um processo para esperar, para o mentor se aproximar, para o mentor vir escolher em quem ele vai se manifestar, o que está mais habilitado. Nem sempre é o mesmo médium, mas às vezes é sempre ele. Por que sempre ele? Né? Porque ele se adianta, né? Às vezes nem é mentor. Ele que está dando ali uma palavra porque ele quis dar, se adiantar e falar que ele deu a palavra, então ele se adianta. Sempre ele começa da palavra do mentor. É um indício também que está mistificando, que é falso. Entenderam? Então, coisas assim. Tudo bem? Isso tudo não tem em livro, tá? Eu procurei, não encontrei. Eu que coloquei aqui com a experiência que eu tenho. Tá bom? Tá bom? Ok? Porque eu vivi isso, né? Talvez tenha alguma obra, eu não encontrei, tá? Eu procurei, encontrei, tá? Mas pode ser que tenha. Mas como eu vivi isso, quis passar para vocês, tá? Porque ocorre, tanto que eu vivi isso, tá bom? Questão 401 desse livro Consolador. Vocês têm dúvida com tudo isso que eu falei? Não. Não? Difícil? Complicado? Chato? Chato, né? Chato.
É um pouco chato? Acho, não, acho que é importante. Não? Tudo bem. Tem que saber, né? Apesar de ser chato, tem que saber. Vamos lá. E a mistificação no intercâmbio mediúnico? Essa daí é diferente. Não é o próprio médium, não é entre os homens, né? É o espírito que está mistificando. Então, o que acontece? Que está falando aqui, né, no Consolador? A mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é afastá-lo do amor próprio, da preguiça, do estudo de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal, dos excessos de confiança em si mesmo. Então, o que ele está falando aí é que os espíritos superiores permitem que espíritos que enganadores cheguem no médium e enganem ele, para quê? Para que o médium aprenda e que perceba, né? Então, perceba que ele está com preguiça no estudo, que ele precisa estudar mais, ele perceba que ele precisa prestar mais atenção, por aí vai. Então, por isso que a espiritualidade permite que o médium seja enganado, porque é o próprio médium que tem que se esforçar para não ser enganado. Como? Estudando, prestando atenção, né? Se esforçando, né? E por aí vai, né? Os fatos de mistificação não ocorrem à revelia de seus mentores mais elevados, que somente assim o conduzem à vigilância precisa. Então, o que ele está falando é que não ocorre assim sem os espíritos superiores saberem, né? Os superiores estão ali olhando e não protegem, porque o médium tem que aprender. É o médium que tem que se esforçar. Não pode o mentor toda hora ir lá e tirar o que tá mentindo. O mentor deixa. Para quê? Para ele perceber que está sendo enganado, tá? Isso pode acontecer com o Divaldo? Pode, e como já aconteceu, tá? De espíritos errados aparecerem e a Joana deixar e depois falar, ó, você caiu aí na enganação. Chico Xavier caiu num espírito assim também, com um espírito assim também numa cilada dessa e Emmanuel deixou. Então, assim, o médium tem que aprender a não ser bobo, tudo bem? E como que o médium identifica espíritos que estão querendo enganar? Pela sua individualidade, tá? É questão desnecessária, porém identificá-lo segundo suas qualidades. Então o que ele está falando? Que identificar pela individualidade do espírito não é muito importante, mas pelas suas qualidades básicas. Então, o que ele quer dizer com isso? Que que o espírito, quando estuda, entende que tem espíritos que são pseudo-sábios. Lembra que a gente estudou isso? Pseudo-sábios, os que são mais atrasados, os que estão lá ligados na espiritualidade mais baixa, a gente já identifica qual é o nível do espírito, isso é estudo, né? Então a gente tem que começar a classificar eles conforme a gente já conhece. Então a gente tem que falar, opa, esse daqui, a qualidade dele é que ele é um pseudo sábio, então ele está enganando. Então a gente tem que identificar isso. Para que se detecte as mistificações, basta observar a linguagem do espírito e o comportamento. A linguagem está sempre relacionada com o grau evolutivo, e as ações se traduzem nos sentimentos e conselhos que são emitidos. Então, o que ele está falando é o seguinte: a linguagem é um indício, mas você vai se comprovar isso com o quê? Com os sentimentos e as mensagens que o Espírito trouxer. Tá? Então, ele vem lá com uma palavreada não muito legal e ainda uma mensagem não muito legal, você já percebe que é um embusteiro, tá? Recomenda-se o bom senso e a lógica para diferenciar as comunicações sérias provenientes dos bons espíritos das falsas, oriundas dos falsos sábios. Os espíritos mistificadores predizem o futuro facilmente, determinando acontecimento e data. Então eles ficam falando lá, ó, vai acontecer isso, ó, vai desencarnar tal dia. É mentira, né? Então, quando o espírito está lá trazendo informação muito fácil de data e acontecimento, desconfie, tá? Porque eles não têm autorização para ficar trazendo, tá? Não tem autorização. Espíritos superiores não têm autorização para contar, né? E os inferiores também não têm muita autorização. Se eles começam a fazer muito isso, eles começam a receber, não é castigos, mas represálias, vamos dizer assim, né? Então eles não podem. Se eles estão trazendo isso, provavelmente a mistificação. Fazem exagerados elogios ao médium, estimulando o orgulho e a vaidade, embora preguem a humildade. Então, pregam a humildade, mas daí chega para o médium e fala, nossa, parabéns. Então, se o espírito está falando que você está com um trabalho muito bom, é estranho, porque espíritos geralmente não ficam elogiando médium nenhum,
tá? Espírito que está querendo trabalhar, eles não fazem isso. Nem os mentores, tá? Então, provavelmente está se passando aí por um mentor, né? E nem é, tá? Procuram exaltar a importância pessoal do médium e apresentam-se com nomes venerandos, né? Os nomes venerandos aí que eu falei para você aí Dr. Bezerra, né? Esses nomes aí muito conhecidos, né? Tentam a cobiça do médium anunciando heranças e tesouros ocultos, né? Então o médium tem que tomar muito cuidado para ele não mistificar e ele entrar em um processo de obsessão, tá? Que nós vamos estudar lá na frente os tipos de obsessão e nós vamos estudar os estágios de obsessão. Um deles começa com esse misticismo. Eles começam a ludibriar o médium e o médium cai numa fascinação, ele começa a ficar fascinado. Nós vamos estudar isso lá na frente. Então tem que tomar cuidado. Qual que é o melhor jeito? Estudo. Estudo é a melhor precaução para não ser joguete na mão desses espíritos, tá? O médium deve se evangelizar para se livrar de vícios como egoísmo, orgulho e a vaidade. Portas frequentemente abertas aos espíritos mistificadores, que desejam desviar-nos do caminho reto. Orai e vigiai, aconselha-nos o Cristo. Essa máxima encerra toda a conduta do homem de bem, daquele que se esforça em melhorar-se e a receber do alto os bons fluidos e conselhos. Então, se você está no egoísmo, no orgulho e na vaidade, você pode estar recebendo aí, talvez se comunicando com espíritos dessa monta. Em vez de você estar se comunicando com espíritos melhores, você vai estar com uma falha de caráter. Logo, você vai se ligar com espíritos com falha de caráter. E logo você pode estar ligando aí com mistificadores. E que podem, através das suas portas abertas aí de vaidade, orgulho, egoísmo, ele encontrar uma brecha para te ludibriar e te fascinar. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então é isso, tá? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Era essa aula aqui. Ah, mas você vai falar, mas professor, e aquela outra aula lá? Tem aquela outra aula lá, mas a gente já está super atrasado, né? Eu posso passar rapidinho, como eu costumo fazer sempre, tá? Dar uma passada rápida. Pode ser, pessoal? Vocês podem ficar mais um pouco ou não? Vocês vão precisar sair. Pode ser. Mais um pouquinho? Tá. Então, mais um pouquinho, a gente atrasou bastante hoje, né? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês. É, deixa eu compartilhar. Essa parte aí mais evangélica de hoje era da parábola da ovelha perdida, tá? Então, assim, era bem rápido, tá? Não é tão devagar, né? Então ele fala dessa parábola aí, não sei se todo mundo conhece, né? Que aconteceu? Esse pessoal aí que cuida dos rebanhos aí, né? Como é que é o nome? Que eu esqueci o nome. Opa, Pastoreiro, não é? aconteceu alguma coisa aqui, peraí. Isso. É pastorinho, isso, que faz pastoreio. Ele largou uma ovelha para ir buscar uma que estava perdida, né? Então, quem entre vós, tendo 100 ovelhas, Jesus contou, né, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a ovelha perdida, né? Então, a moral da história é essa, né, que ele vai lá e larga as ovelhas para ir buscar aquela que está faltando. Ele não vai largar aquela ovelha e vai levar as 99, né? Então Jesus contou essa história para mostrar, né, que nenhuma ovelha vai se perder, que Jesus está preocupado com todo mundo, tá? Então que o objetivo de Jesus é, foi colocar em evidência as grandes verdades, né? Então, por exemplo, é, ele fala, olha, os ensinamentos religiosos, né, estavam lá guardados nos templos, né, mas que Jesus vai esclarecer, né, todas as pessoas, né. Então ele fala sobre essas questões de parábola, por quê? Porque os grandes ensinamentos estavam guardados no templo, então Jesus chegou com uma proposta mais simples, né. Então aqui ele vai explicando essa questão, né, de que ele conta essa parábola falando dos animais aqui, então sempre eram parábolas
ligado com animais, porque era o que eles viviam no dia a dia, tá? Então, por isso, sempre essas parábolas aqui. Então, ele fala aqui, ó, que da mesma forma que o mestre apareceu lá para Paulo, lá na estrada de Damasco, resgatando ele, porque Paulo estava perdido, né? Paulo era um perseguidor de judeus. Ele viu a figura de Jesus e mudou. Então, por que ele está falando isso? Porque, da mesma forma como ele apareceu para Paulo e mudou a vida lá do Paulo, ele faz isso para todo mundo, para cada um de nós. É isso que é a tal da ovelha perdida, né? Ele vem atrás de cada um de nós. Então ele está sempre ali, né? Esperando que a gente melhore. Se não é ele direto, ele vai estar sempre olhando de alguma forma, mandando alguém, algum representante dele para nos ajudar. Então, nenhuma ovelha dele vai ser perdida, né? Então ele fala isso. Então percebemos assim que os arautos do céu, que são os mensageiros, continuam a produzir os olhos dos homens novas estradas de Damasco, com vista a orientá-los no roteiro certo que conduz a criatura ao Criador. Então, o que ele está falando é que nós somos a ovelha perdida, né? Que ninguém vai se perder, Jesus sempre vai estar ali atrás de todo mundo que tiver é, precisando, e que os mensageiros do bem jamais vão deixar de nos inspirar bons pensamentos, nos alertar no tocante dos nossos desvios e por aí vão. Vai. Então é uma maneira de dizer que Jesus está olhando por nós, que os nossos benfeitores estão conosco, nos orientando, para que nós não sejamos a ovelha perdida, né? Ele vai buscar nós e vai estar conosco por tudo que a gente precisar. Ele jamais vai deixar nenhuma ovelha se perder. Todo mundo que está aqui no planeta Terra não está largado, tá bom? Então é isso que ele fala aqui, né? No laborioso processo de reforma íntima da humanidade, né? Tem uma dependência entre Jesus e nós, né? E por aí vai, né? Então, a ovelha perdida, a parábola, é um atestado eloquente do amor de Deus pelas suas criaturas, né? Que ninguém se perde, né? Demonstra que o Pai generoso e bom jamais condena seus filhos, proporcionando a todos a oportunidade de se encontrar em si valores superiores. Então é isso, tá? É, Então diga-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de um arrependimento. É a palavra de Jesus. Então, cada um que acorda aí para as verdades espirituais é como se fosse aí um irmão espiritual aí salvo aí, que Jesus fica feliz e tem uma alegria no céu. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Desculpe o atraso, estamos aí 9 minutos atrasados, tá bom? Vocês têm dúvida com relação a essa questão da, da mistificação e do animismo? Não, Tô bem Não? claro. Nenhuma dúvida? Não. Conseguiram entender mais ou menos? Quer aparecer? Não, Não? Minha esposa está aqui com a cachorrinha. Então, eu acho que ela ficou com vergonha de aparecer, porque ela tá de pijama, ela falou. Paulo, ah, Podia aparecer de pijama, né? eu apresento meu filho, minha neta, a Dani apresentar. cachorrinha. Raquel tá ali. Olha, A a Rita, Raquel se vê vai lembrar dela. Outro ah, dia ela ela, falou da sua esposa. é mesmo? Ela lembrou? Ela falou, eu não vou na outra escolinha. Ela falou Ai, que que ainda não gracinha. consegui levar, né? Tem que calhar com a Dá, folga, né? eu vou colocar no grupo lá para vocês a foto da última sexta, tava lotado lá. Tinha mais eu acho que 15 crianças lá. Ah, que legal. No domingo? No domingo passado, que foi a Alta de Souza. Eu vi no Instagram, eu mostrei pra ela no Ah, você domingo. mostrou. Ah, tá. Durante o dia eu vi no Instagram, no status, eu mostrei pra ela. O dia que calhar, se eu tiver afim, tiver um dia mais quente, né? Quem É, sabe, né? Você leva lá, né? O dia que ela quiser ficar lá um pouquinho. sim. Legal, então, pessoal. Então é isso que eu queria passar. Tudo bem? Essas informações são importantes, tá? Todo médium tem que saber o que que é um animismo e uma mistificação, tá? Então são conceitos aí que tem que ter no Mediúnico 1 e que todo mundo que é médium na doutrina espírita tem que saber. Por isso que a gente está aprendendo. Tudo bem? Então tá bom.
Eu vou dar alguns recados antes de vocês saírem depois da gravação. Não é um recado, é só uma novidade, tá? É, depois eu conto para vocês. E então vamos terminar a aula, daí a gente faz a gravação e eu faço o recadinho, tá bom? Quem gostaria de fazer as vibrações da noite? A Gabi vai sobrar para mim. Sobrar para Elcia agora, né, Daniela? Daniela, É, olha só, a Daniela faz. o quê? A vibração? Tá bom, eu faço a vibração e aí você faz a prece final, Ah, tá bom, eu ou a faço a prece Rita. final. Não, eu faço a Aí prece o final Elcio hoje, então. faz, né, Dani? Você faz agora e o Elcio termina. Tá É, bom, maravilha, então. Então vamos lá, então. Vamos agradecer, então, a oportunidade de estarmos juntos nessa aula, agradecer aos nossos benfeitores e vamos convidando a Dani para fazer as vibrações da noite e eu faço a prece final. vamos vibrar por todo o universo, por todo o nosso planeta que encontramos, para que todos tenhamos paz, tranquilidade e discernimento nas atitudes. Que vamos vibrar pelas pessoas próximas a nós, pela nossa família, pelos nossos animais, filhos, pela nossa casa, que a gente possa ter momentos de harmonia, de ensinamento, de purificação. Vamos vibrar por nós mesmos, que essa nova semana que se inicia seja repleta de muita alegria, de muitos conhecimentos, ensinamentos, de muita reflexão, e que vamos vibrar hoje pela nossa aula que está terminando em forma de agradecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus, vamos agradecer aos benfeitores que estiveram conosco, né, nossos benfeitores, os mentores desse curso. Agradecer ao Mestre Jesus, né? E pedir que ele esteja conosco, nos acompanhe a nossa família, nos dando proteção, a nossa casa, ao nosso trabalho, a todos aqui amamos. Que o Pai esteja sempre conosco. Obrigado por iluminar as nossas mentes, estarem conosco. Uma boa semana a todos nós, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Tudo bem? Eu vou parar a gravação, então é isso. Peraí, deixa eu parar aqui. É aqui, sempre.